Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O Evangelho de São Lucas, depois de narrar a cena da encarnação de Nosso Senhor, diz que Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. A manifestação de Isabel, diante da presença de Maria, foi em altos brados. E o clima de alegria se faz ali, porque o Espírito Santo é quem move a alma de Isabel, e assim tinha feito com Nossa Senhora. Ela pegou no ar a menção que o anjo tinha feito de que Isabel, anciã, tida por estéril, estava no 6º mês da sua gravidez. E por isso, com a expressão latina, cum festinatione, às pressas, se dirige lá para a sua casa. Não foi pequena a distância, 150 quilômetros, subindo as montanhas. Não foram poucas as dificuldades havidas. Nossa Senhora estava às vésperas do seu casamento com José. Provavelmente há autores que dizem que José foi junto. Mesmo assim, teria ido e voltado, teria para ficar lá 3 meses, como Nossa Senhora ficou, até Santa Isabel dar à luz, seria uma interrupção no seu trabalho, seria uma dificuldade grande. Mas o amor foi maior. A alegria do acolhimento desses prodígios, tanto o que se fez em Maria, a encarnação do Verbo, quanto a gravidez da sua prima. Prodígios de Deus, ação divina, o amor pelo acolhimento por tudo que Deus nos fala e nos mostra, nos faz agir com grandeza de alma. E é muito interessante que nós nos fixemos nessa reação de Santa Isabel, quando deslumbrada pela presença de Nossa Senhora, movida pelo Espírito Santo, porque o menino saltou de alegria no seu seio, ela pronuncia aquelas palavras que compõem a Ave Maria. Bendita és tu entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E acrescenta algo que agora nós vamos parar, deter-nos um pouco para refletir. De onde me vem esta honra de vir a mim, a mãe de meu Senhor? Fixemo-nos brevemente nessas palavras de Isabel.
Por que essa honra? Como ela se sentiu assim, movida a se expressar assim? Maria era muito jovem, ela era anciã. O respeito da jovem pela anciã é que deveria ser manifesto. Né? E se dá ao contrário. Como? De onde me vem esta honra de vir a mãe de meu Senhor? E peçamos ao Espírito Santo que nos ajude a entender, porque isso é parte essencial da vida cristã. A honra é do serviço que Maria está prestando a Isabel. Essa honraria vem do... Maria poderia ter dito assim, essa honraria vem do meu servir, porque eu venho te servir. Essa é a causa da honra. Maria não se detém em nenhum outro aspecto, mas vai direto nesse serviço, em prestar essa ajuda à sua prima, e causa todo esse encadeamento de reações do Espírito Santo. Ela está portando Jesus no seu seio. Isabel está no 6º mês da gravidez de João Batista. Ações divinas que ficam realçadas porque Maria foi lá para servir a Isabel. Não foi isso que Jesus disse claramente aos seus discípulos, a nós? Eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida para a salvação de muitos. É assim que o Senhor está determinado em atuar, servindo. E não se poupa. E o seu serviço vai até o extremo de dar a vida por todos, por muitos, como ele disse, para a salvação da humanidade inteira. Por isso, o espírito de serviço é uma descoberta sobrenatural de fé que cabe a cada um de nós descobrir. É uma grande honra servir aos demais. Não é um rebaixamento, é uma elevação, é uma grande dignidade poder servir, dar a vida servindo. Deus reconhece isso, Deus vê isso. E nós também, porque o Espírito Santo estará atuando intensamente quando assim nos portamos, imitando a Jesus, imitando a Maria, praticando a caridade com atitudes concretas. E essa é o serviço, com um comprometimento de vida, como dizíamos antes, né? Sonhar para servir, comprometer-se em servir, amar servindo. Então não é de palavra, não é de bom desejo, mas com obras e verdade, como também a Sagrada Escritura nos diz. Servir com obras e de verdade. O espírito de serviço é característica fundamental do cristão. Muitos não têm a experiência da fé aumentada porque servem menos ou não servem. Não estão servindo. Porque o serviço implica diretamente nessa fecundidade da ação da graça na sua alma. Na própria e na dos outros. Por menor que seja o serviço, toda a ação que podemos prestar aos outros, toda ajuda, toda palavra, toda atenção, cria um clima de amor de Deus, que é perceptível. Por isso, temos que pedir ao Senhor, pedir a Maria, que nos ajudem a servir e a descobrir a eficácia do serviço. E, quem sabe, tendo presente essas características, né? Servir sem adiamentos,
Porque às vezes a gente percebe, puxa, tenho que fazer isso, posso fazer aquilo, nos pediram uma coisa ou outra, mas a gente, depois eu faço. Perdemos muita força nisso. Adiando os pequenos ou não tão pequenos serviços. É mais fácil adiar os pequenos. Às vezes os grandes a gente não tem condição de adiar, a gente tem que fazer logo. Seja um ou outro, pequeno ou grande, cumprir com os deveres, com esses serviços, no momento em que a graça de Deus nos está mostrando, no momento em que as pessoas estão esperando, ou talvez não estejam esperando, mas a gente faz. Faz porque, poxa, é uma ajuda, é um serviço. Nem pediram nada, mas eu sei que vai precisar. Então me adianto. E executo uma tarefa. Não porque me mandam, não porque é uma obrigação, mas porque o amor está movendo o meu coração. E assim posso prestar serviços que nem notarão, nem aparecerá, mas eu faço. Deus, sim, vê tudo e nos premia. Serviço é característica fundamental do cristão. Quando, sem adiamento, sem enrolação, às vezes querendo chamar atenção, às vezes tropeçando nas dificuldades, perdendo um pouco o pique, achando que não dá para realizar plenamente alguma tarefa, né? Então, fazer as coisas sem enrolação e não se permitir omissões, né? Então, quando se ama, se pega tudo no ar, se percebe as necessidades, percebemos as necessidades dos outros, a gente intui logo que alguém está precisando de uma ajuda, né? E quanto mais espírito de serviço tenhamos, menos omissões. Nós, então, estaremos com disposições muito saborosas de servir os demais. Por quê? Porque crescerá na nossa alma a virtude, ou as virtudes, da alegria, da generosidade e da prontidão. São características do bom serviço que devemos prestar aos outros. Servir com alegria. Como é difícil, né? Aceitar alguém servindo com cara torta, né? Com focinho, nariz torcido, né? Como é difícil pedir para alguém uma coisa e ver que aquela pessoa vai fazer de má vontade ou só por obrigação. De qualquer jeito. Esse não é o bom serviço. O serviço, mesmo que custe, quando é feito com alegria, generosamente, com prontidão, ele contagia todo mundo. E isso é uma questão de fé, não é só uma coisa pragmática, né? Então, por rotina, por obediência, mas algo que é imitação de Cristo. Por que sirvo? Porque eu quero servir a Deus. Quero levar a Deus, através da minha vida e das minhas ações, quero imitar de verdade Jesus. Então esse serviço é sempre abençoado por Deus. O Senhor se manifesta nessas ações. Mesmo que façamos ocultamente, que é o que convém fazê-lo, aquilo vai criar um ambiente e vai ficar manifesto também aos outros, porque uma pessoa que está assim, alegre, generosa e servindo prontamente, né, cria um ambiente muito agradável ao seu redor, né? Não está enrolando, não está empurrando, não está deixando para ver se os outros fazem, né? Vai lá e toma iniciativa.
Isso cabe para todo mundo, não só para os mais jovens, né? Também para os mais velhos, que têm as suas limitações, né? Mas os mais velhos também podem crescer muito nesse espírito de serviço. Pequenos detalhes, às vezes grandes também, que alegram muito o ambiente e permitem uma união maior com Deus e com os outros. Maria ficou na casa de Isabel 3 meses. Portanto, ela já estava no 6º mês até dar à luz a João Batista. E depois voltou para Nazaré. Tinha que cuidar da sua casa, da sua família. Ia nascer Jesus. Mas até o último instante esteve generosa, alegre, generosa e pronta, servindo a sua prima Isabel. E é essa atitude de humilde, né? Despojada, essa atitude que também foi crescendo em Nossa Senhora, que a levou a se manifestar depois em Caná da Galileia, muitos anos depois, né? Quando Jesus vai começar a vida pública. Então ela está lá naquela festa, bodas, casamento. Caná é próximo de Nazaré, 2 cidades da Galileia. Por isso se pensa que eram parentes de Jesus e de Maria, né? Os noivos, né? Que estavam ali se casando. Então Nossa Senhora está lá servindo, pois ela que percebe que ia faltar vinho. E ao perceber essa dificuldade, ela, porque é humilde, despojada e tem essa sensibilidade do Espírito Santo na alma, foi pedir a Jesus que resolvesse aquilo. E o Evangelho então nos fala de uma maneira assim, muito sem enrolação, né? Está faltando vinho. Mulher, né? O que eu tenho a ver com isso? Jesus como que não chegou minha hora. Mas ela, a mãe, a que serve, a que tem essa sensibilidade de que pode pedir a Jesus qualquer coisa, porque está servindo, não está buscando o brilho e a sua comodidade, né? Então ela, num olhar, num tom de voz, mostra para Jesus que era necessário ali manifestar a sua divindade. Ela sabe que ele é Filho de Deus e que ele tem todo o poder nas suas mãos. E assim se produz esse tremendo milagre que só os servidores ali perceberam naquele momento, porque encheram as bilhas de água e até a borda, e depois Jesus manda retirar aquela água, que já não é mais água, é vinho, e mostrar ao mordomo da festa, o chefe da festa. E ao experimentar então aquele vinho, viu que era o melhor de todos. Nossa Senhora, humilde, despojada e sabendo quem é Jesus, e sabendo o que é servir, e sabendo as consequências dessas virtudes, ela faz o que tem que fazer. Por isso, São José Maria gostava desse lema: para servir, servir. E a gente pode completar isso assim, né? Para servir, sem enrolação. Faz o que tem que ser feito. Né? Para servir, servir. Servir bem, servir até o fim. Não pela metade. Não mais ou menos, de qualquer jeito. Mas para servir como Jesus. Servir mesmo, de verdade. Dando tudo de si. E também São José Maria dizia, falando do Opus Dei,
que o orgulho, o nosso orgulho é servir. Para isso existe o Opus Dei. Para servir a Igreja, o Romano Pontífice e todas as almas. A sociedade inteira. Não só os que creem, mas é todo mundo. Porque todo mundo precisa dessa presença verdadeira de Cristo, que abre o coração. Presença verdadeira de Deus, do Espírito Santo, que permite que a vida toda seja fraternalmente vivida. E porque faltam coisas ou determinados trabalhos que têm que ser executados, não fiquemos um empurrando para o outro, ou discutindo, brigando, ou nos separando. O cristão está para servir. Num outro pensamento do livro Caminho, disse assim São José Maria: na vida interior, poderíamos dizer na vida cristã, na nossa vida cotidiana de cristãos, tens considerado devagar a beleza de servir com voluntariedade sempre atual? A beleza de servir com voluntariedade sempre atual. Quer dizer, voluntariedade atual, atualizando essa determinação da vontade. Supõe um sacrifício, supõe uma entrega, supõe um crescimento, supõe um comprometimento verdadeiro com Deus e com os outros. Isso é uma beleza. Isso faz muito bem. Essa é a honra de Maria servindo a Isabel, né? A honra que Isabel recebeu porque Maria foi servi-la. Essa é a grandeza de Maria, que torna grande Isabel. Quantas histórias temos ouvido nesses dias de pessoas que estão dando a vida, assumindo riscos e se dispondo a servir os demais, né? Com essa enfermidade que tantas consequências tem trazido, né? Então, muitos atos heróicos estão sendo feitos. Certamente não são todos os que poderão atuar assim, na linha de frente, como esses profissionais que não são só médicos e enfermeiros, farmacêuticos, mas também a polícia, tanta gente está ajudando aí, né? Diretamente, bombeiros. Então, mas, ainda que não atuemos na linha de frente, nós atuamos na retaguarda. Também é serviço, com os cuidados que são determinados, animando-nos uns aos outros, e ao invés de deixarmos que o clima, o ambiente seja muito pesado, porque vai passando o tempo e fica mais difícil, sim. Então, que serviço podemos praticar nós, né? Há muitas coisas, pequenas, mas eficazes, iniciativas e propostas, né, que podemos sugerir aos demais, né? Para ler, estudar, ocupar o tempo para fazer coisas, né? E assim permitirmos que, entre todos, criemos um ambiente que é agradável, porque estamos servindo uns aos outros, né? E eu tive contato, né, com várias histórias, como todos, né? Sabemos delas, mas eu queria citar um relato que faz um apanhado comum, né, dessas pessoas que estão na linha de frente, e depois o testemunho de uma dessas pessoas, né? Então diz assim o relato, né, que há várias coisas que são comuns nesses profissionais de linha de frente, né? Então, o primeiro, em vários depoimentos que foram tomados, né? Então, pontos comuns. O primeiro é o medo. O medo existe.
mas não é paralisante. Conscientes do risco ao qual estão expostos diariamente, os profissionais cobram a disponibilidade e ressaltam a importância da higienização. Então, ajudam nesse sentido. O segundo é que a colaboração e o pensamento coletivo estão sendo constantes no enfrentamento à doença e devem partir não apenas deles, mas de toda a sociedade. Então, essa solidariedade que se manifesta tão intensamente, né, entre todos. E o terceiro é que, isolados, muitas vezes, das famílias, em suas próprias casas, pelo risco de contágio, e impossibilitados de deixar de exercer suas profissões, eles pedem àqueles que têm a possibilidade de ficar em casa durante esse período, para que fiquem. Então, assim, ajudando as pessoas a passarem por esse período com uma consciência de que estão colaborando uns com os outros, né? E o testemunho que eu tenho aqui é de uma farmacêutica. Há 12 anos ela é farmacêutica, tem 45 anos. Trabalha como responsável pela biologia molecular num laboratório. Desde março, a rotina de 12 plantões mensais se transformou. À frente dos exames diagnósticos de Covid-19, no estado, onde não é daqui de São Paulo, a farmacêutica e sua equipe chegam a trabalhar 15 horas diárias para tentar obter o maior número possível de diagnósticos. O primeiro passo para conseguir garantir a contenção do vírus. E ela fala: a rotina foi completamente transformada. Antes tínhamos uma rotina de 12 plantões mensais e agora estamos atuando como plantonistas em tempo integral. Ao invés de 12 horas de trabalho diário, fazemos 15 de domingo a domingo. Há uma pressão para que os resultados saiam rapidamente, porque eles são fundamentais para a contenção da doença. Então, estamos o tempo todo tentando agilizar esse processo. Por dia, conseguimos fazer quase 200 amostras de material genético extraído. Há muitos gargalos em nossa atividade, porque necessitamos de reagentes que o mundo inteiro está requisitando. Sou casado e tenho 2 filhos, e mal tenho visto meus filhos nesses dias. Saio de casa cedo, quando eles ainda estão dormindo. E saio do hospital por volta das 21 horas. Quando chego em casa, eles já costumam estar recolhidos. Marido e filhos entraram para um segundo plano nesse momento, infelizmente. Mesmo assim, diante desse momento, acho que nunca vi tanta gente unida em prol do outro, principalmente na área da saúde. Todos estão trabalhando juntos, um apoiando o outro. É algo que me comove e é uma honra trabalhar com esses profissionais. Como essa honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Essa farmacêutica está fazendo isso. À custa de muito sacrifício, de muito trabalho. Mas ela mesma se vê engrandecida. Esperamos que esse momento de furacão acabe, se transforme em uma tempestade leve e, eventualmente, entre a rotina dos demais agravos. Isso, no entanto, só deve acontecer, pelo menos, daqui a um X tempo, que ela diz aqui. Mas pode ser discutível esse X tempo. Em algum lugar, menos tempo, e outros lugares nem tem, né? Testemunhos como esses
em grandes coisas, devem inspirar-nos, e de fato nos inspiram, para o nosso dia a dia, nas pequenas coisas. Isso quer dizer, vamos pensar objetivamente nos outros, naqueles que estão aqui comigo, ao nosso redor. O que são, como são e o que necessitam agora, hoje. Transformemos talvez alguma queixa, alguma coisa que está incomodando, num momento de oração junto de Deus. Senhor, me ilumina para servir e não para cobrar. Para tornar a vida mais agradável aos outros. Outra expressão do São José Maria muito forte, que é esse desejo de servir aos demais. Tornar a vida dos outros mais amável, o caminho de santidade. Ele falava também, fazer-nos de tapete para que os demais pisem macio, pisem brando. Mas é preciso pensar nos outros, conversando com Deus, como são e o que necessitam. Não desvalorizemos nenhuma pequena inspiração, porque o Espírito Santo estará soprando coisas para nós. Tipo, não fica bravo, sorria, fala com calma, fala depois. Faz esse pequeno serviço. Há muitas insinuações divinas na nossa alma. Deixemos Deus atuar. Percebamos isso, porque Ele o faz permanentemente. Como fez com Nossa Senhora. O arcanjo falou de Isabel, ela foi para lá. Faltou vinho, ela percebeu e foi falar com Jesus. O Espírito Santo atuou na alma de Maria e ela apreendeu essa voz, esse sopro e o pôs em prática. Parecia que não era tão necessário, né? Mas ela o fez. Deus atuou e causou uma grande alegria, tanto lá na casa de Isabel, quanto em Caná. A festa ficou melhor ainda, porque o vinho era bom. Vamos ter em seguida a bênção com o Santíssimo Sacramento. É bom pensar como Jesus está servindo a nós na Santíssima Eucaristia. Agora muitos estão impedidos de comungar sacramentalmente. Quase que a conclusão é essa. Esse impedimento de receber a Santíssima Eucaristia é a garantia de que espiritualmente a eficácia é maior. Porque Jesus não deixa de servir. E como a dificuldade ela é objetiva, é real, então só podemos fazê-lo espiritualmente. Acolhamos esse serviço de Jesus. E durante a bênção com o Santíssimo, peçamos, com a intercessão de Nossa Senhora, que o Senhor abençoe a humanidade inteira e nos ajude a passar por esse tempo de provação, de contradição, servindo a Deus e aos demais. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.